Sobre o documento, tudo que a gente pode falar sobre algo que faça a representação de determinado fato, uma situação histórica, né? Isso pode ser aí traduzido como documento. O Carnelucci mesmo já dizia que tudo que for instrumento de registro é um documento, né? Pode ser uma estátua, pode ser um determinado prédio histórico, pode ser um determinado local onde aconteceu, como exemplo da Normandia, a invasão da Normandia em agosto de 44, aliás, em junho de 44, e com essas referências também são lugares, né, como expressão de um registro. Mas documento para nós aqui, dentro de uma perspectiva mais processual, o documento é algo elaborado que faz registrar um fato jurídico, né? Então ele tem esta preocupação em que não seja qualquer fato, mas que seja revestido de juridicidade este fato. Eu tenho aqui da obra do nosso Ovidio Batista, curso de processo civil. Ele traz uma menção do Liebman, né, o Henrico Túlio Liebman, dizendo que, em particular, os documentos interessam sob o ponto de vista jurídico, enquanto representam fatos jurídicos relevantes. Está no manual dele, né, número 190, a avulsão é um fato juridicamente relevante e que poderá facilmente estar representado pela porção do prédio deslocado pela força súbita das correntes da água. O deslocamento, então, isso é um documento, né? Tal representação, no entanto, não pode ser definida como um documento, né, de fato, é um documento óbvio, que representa não teve a menor interferência do homem em sua produção. Quer dizer, na verdade, a avulsão, embora seja algo que ocorra, que é essa modificação de um leito de um rio que possa passar numa propriedade e depois na outra, isso aqui não depende da mão humana, mas de qualquer maneira poderá ser documentado por fotografia, mas não tem valor jurídico, se é uma situação da própria natureza que não tem esta relevância. E o Carnelucci diz assim, ó, mesmo mostrando que a diferença básica entre o testemunho e o documento está em que o primeiro é um ato, o testemunho, e o último uma coisa, observa que a atividade humana é a fonte comum das duas formas de representação, que entre si se distinguem por consistir o testemunho num ato humano que representa um fato anterior, enquanto o documento é uma coisa igualmente representativa de um ato que o precede. Claro que o documento tem que registrar esta... o Deves Echandia também diz assim, o documento é o resultado de um ato humano, mas em si mesmo é uma coisa ou um objeto. Não é um ato representativo como o testemunho e a confissão, e sim uma coisa ou um objeto que serve para representar um fato qualquer. Claro que, trazendo essa ideia para o mundo jurídico, fica exatamente estabelecido que o documento represente um fato jurídico. Isso é óbvio, né? É o que nos interessa aqui, né? Até porque do latim, né? Documento doce, docere, daí vem docente, né? Que é conhecimento, fazer conhecer, ensinar, enfim. E o documento nos faz isso, o documento nos mostra, o documento nos traz uma bem estampada realidade, né, do que está querendo dizer o escrito, ou a fotografia está representando alguma coisa. Isso é documento. E a força probante dos documentos está exatamente aqui, né, quanto ao artigo 405. O documento público faz prova não só da sua formação, né, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Então, fé pública, de novo, o documento público tem esta fé, né, que deve ser, a princípio, observada, né, respeitada com todos os seus detalhes. Então, o documento público faz prova, sim, né, não só da sua formação, de como ele foi feito esse documento. Vamos lá, um registro na matrícula de um imóvel, isso ali está lá feito, isso tem fé pública, né? Declarando na averbação número tal que houve uma construção de alvenaria sobre o terreno que mede tanto por tanto, enfim, isso é um ato que
já vem provado porque foi feito dentro de um cartório, né, de uma escritura pública ou no próprio registro de imóveis, onde está a matrícula do bem. Né? Então ali fala em escrivão geralmente escrivão de um cartório judicial, o chefe de secretaria, que é o escrivão em grau superior, né? Seria o chefe da secretaria, por exemplo, o chefe da segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Né? O tabelião, né? Diante de um tabelionato, onde se fazem escrituras públicas, enfim, ou o servidor, qualquer que seja, né? Declarando que, declara o servidor, qualquer que seja dentro da área judiciária, que declara que ocorreram em sua presença esses fatos. Né? O próprio juiz de paz, que tem essa prerrogativa, que declara, né, que ali estão pessoas com esta capacidade para o casamento, além de não terem nenhum outro impedimento, também nós temos ali um documento que faz prova, né, pública, porque se trata de um documento público. Tá? Agora vamos lá. O artigo 406 diz assim: quando a lei exige instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir a falta. Ora, vamos voltar ao casamento civil. Quer dizer, se eu pegar o casamento, apenas um casamento hoje de cunho civil, mas realizado por outra pessoa que não esteja investida das atribuições do juiz de paz, que não tem nada a ver com o juiz de direito, enfim, o juiz de paz é alguém de uma comunidade que tenha conhecimento mínimo de direito civil na área do casamento, então não precisa ser nem bacharel em direito, e o juiz de paz, então, ele é guindado a esta atividade de realizar o casamento civil sem nenhuma outra atribuição, a não ser mais tarde fazer atos de conciliação entre as pessoas, mas não da separação do casal, quem faz é o juiz de direito. Tá? Então, no momento que houver esta união matrimonial feita por quem não está investido desta atribuição de juiz de paz, na verdade, o documento não tem validade nenhuma. Né? Assim como eu fazer um documento, uma procuração pública por alguém que não tenha capacitação de atestar, nem fé pública mesmo, esse documento. Então viraria, quem sabe, no máximo, um documento privado, particular. Aí. Vejam que o artigo 407 ainda diz isso, quer dizer, vai complementar o 406, o documento público, o documento feito por oficial público incompetente ou sem observância das formalidades, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular, não mais documento público. É uma prova, tá bem, mas não é uma prova dotada de fé pública, vai ter a mesma eficácia, que está dizendo com muita clareza, de um documento particular. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Ora, nós temos então que quem assina carrega consigo, quem assina o documento carrega consigo a presunção de verdade, apenas para ele, não para os demais. Então, as declarações constantes do documento particular, e escrito e assinado ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação a quem assina, signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si. Bom, eu estou declarando aqui que eu conheço o fato, mas não o fato em si como ele deve ter ocorrido, porque eu tenho aqui de novo a subjetividade humana. Eu posso declarar que eu conheci do fato. Agora, como este fato ocorreu, bom, vai depender depois, quem sabe numa prova testemunhal, de como vai se produzir essa manifestação. Então, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus da prova ao interessado em sua veracidade. Então, apenas conhece do fato, tá bem, mas o que aconteceu nesse fato não é um documento público, né? É um documento particular, ele é um documento unilateral, que, claro, não pode ser levado tão a sério assim como um documento público. Então precisa de outro elemento, quem sabe uma prova testemunhal, uma prova emprestada de outro processo, enfim, um fato que seja correlacionado com aquele fato, vai fazer então uma prova indireta, ele vai ter que ver como vai fazer isso aqui. Pelo artigo 409,
A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito, até perícia, se for o caso, para provar a data de documento, hoje é possível, pelo envelhecimento do papel, da tinta, etc. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular no dia em que foi registrado, desde a morte de algum dos signatários, a partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários, da sua apresentação em repartição pública ou em juízo, do ato ou do fato que estabeleça de modo certo a anterioridade da formação do documento. Então, em relação a terceiros, não as partes, claro, mas em relação a terceiros, há de ser considerada a data do documento particular nessas hipóteses aqui. Não documento público é sempre datado. Mas se tiver dúvida quanto à data do particular, do documento particular, então aqui ficam as considerações estas de hipóteses. Tá? No artigo 410, considera-se autor do documento particular aquele que o fez e o assinou, por óbvio, né? Aquele que por conta de quem foi feito estando assinado, aquele que mandando compô-lo não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar como livros empresariais e assentos domésticos. Agora vamos ver aqui da autenticidade do documento, que muito se discute. Né? O documento final é autêntico, não é autêntico, como é que fica essa história? O Código faz a linha da presunção, ele adota essa linha. No artigo 411 já considera-se autêntico, né? Não é que seja autêntico, mas é considerado autêntico o tabelião, quando o documento foi reconhecido por tabelião a firma do signatário. Tá? A autoria do documento estiver identificada por qualquer outro meio legal da certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei. A assinatura digital, enfim. Não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Então, se a outra parte nada alega também, o documento é considerado, não que eu seja, mas ele é considerado, há uma presunção aqui de autenticidade. O 412 fala o documento particular de cuja autenticidade não se duvida, prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída. Então, aqui vejam que interessante, o artigo 413, depois em 2015 sai o nosso código e ainda se fala em telegrama, radiograma, mas o artigo 413 simplesmente é copiado do artigo que tratava do mesmo tema no Código 73. Não houve nenhuma cautela aqui do nosso legislador ter alterado. Falando em telegrama, também ainda muito pouco e raramente se usa, mas o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular se o original constante da estação expedidora tiver sido assinado pelo remetente. Então, é considerado aqui documento particular. A firma do remetente pode ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expedidora. No tempo que a gente tinha que ainda ir a um posto de correios fazer um telegrama, um radiograma mesmo, telex que se tinha aqui, uma única fonte em Porto Alegre, que era no prédio da antiga CRT, na Salgado Filho. Então, realmente isso aqui já é questão passada. Telegrama ou radiograma presume-se conforme com o original, provando aos dados de expedição também. Né? Aqui também as cartas domésticas, né? Os registros domésticos que tem, provam contra quem os escreveu quando anunciam o recebimento de um crédito, contém anotação que visa suprir falta de título em favor de quem é apontado como credor, expressam conhecimento de fatos para os quais não se exija determinada prova. Então, aqui fica também aqui mais a questão de livros em matéria mais empresarial. Aqui vejam, no artigo 420, voltando ao que vimos há pouco sobre a exibição de documentos ou coisas, né? Aqui nós temos mais livros comerciais, os livros chamados livros contábeis, que são determinados. O juiz, então, pelo artigo 420, diz que o juiz pode ordenar a requerimento da parte a exibição legal dos livros empresariais e dos documentos do arquivo na liquidação da sociedade, na sucessão por morte de sócio, quando e como determinar a lei. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e documentos, extraindo-se, então, deles a suma, que é o resumo, que interessaram o litígio, bem como reproduções autenticadas.
Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos e das coisas representados, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzido. As fotografias digitais nós encontramos no Facebook e outras formas de prova que se pode fazer, né? Então vão ser aceitas desde que não contestada pela outra parte, e se assim for contestado, o juiz tem que decidir afinal se a prova tem validade ou não. Por isso, interessante que se faça sempre de uma anotação ou qualquer outro registro nesses meios eletrônicos, que se faça sempre através da ata notarial, que supre tudo isso, né? As fotografias digitais, as extraídas da rede mundial de computadores, fazem prova das imagens que reproduzem, devendo-se impugnada ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou não sendo possível realizar a perícia. O que diz? Faz a ata notarial com a identificação por essa autenticação eletrônica, que se faz como uma forma de robustecer essa prova, dar mais credibilidade a ela. Se se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte. Sempre caso impugnado. Se não for impugnado, vai ficar ali, enfim. Aplica-se o disposto nesse artigo a forma impressa da mensagem eletrônica. Também o e-mail, enfim, que for aqui, WhatsApp. Reproduções dos documentos particulares, fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, Xerox, por exemplo, né? Valem como certidões sempre que o escrivão ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original. Escrivão de primeiro grau, lembrem, né? Então, e o chefe de secretaria de segundo grau. O artigo 424, que é importantíssimo, né? A cópia de um documento particular, né? Geralmente a gente usa muito isso aqui dentro de um processo. A cópia de um documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência do documento e certificar a conformidade entre a cópia e o original. Ora, o escrivão está falando aqui, na verdade, um escrivão de cartório judicial. O que vale aqui seria fazer a autenticação através do próprio tabelionato, ele é um tabelião. O tabelião, então, você não quer entregar aquele documento original ao processo, vocês fazem então uma cópia feita dentro do próprio tabelionato, e ele ali vai fazer a sua autenticidade, conferindo com seu carimbo, seu nome, data e tudo mais, né? Fazem a mesma prova que os originais das certidões textuais de qualquer peça dos autos, o protocolo das audiências ou de livro do cargo do escrivão, do chefe de secretaria, se extraídas por ele sob a sua vigilância e por ele subscritas. Os traslados das certidões extraídas por oficial público, dos instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Por exemplo, aqui eu quero uma cópia da certidão do meu casamento. Eu vou lá, então, onde eu me casei, lá na zona do registro civil, e peço lá o tabelião que faça, o oficial, que é o oficial do tabelionato, que faça lá a declaração, e eles fazem as certidões, né, com esta chancela da fé pública. Enfim, aqui nós temos várias situações, seria prudente uma leitura mais complementar de vocês. Veja o artigo 426. De novo, o livre-arbítrio do juiz, a sua livre formação de convicção, né, do que ele pode fazer. Então, o juiz apreciará fundamentadamente, então ele tem que fundamentar, a fé que deva merecer o documento, quando em ponto substancial e sem ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. Então, o juiz, no momento que encontra um documento com esses característicos aqui, uma ressalva, por exemplo, entre linhas e tudo mais, em tempo, alguma coisa, o juiz tem que observar isso aí e fundamentar qual vai ser a sua convicção sobre o documento, se ele adota o documento ou deixa de adotá-lo por conta dessas chamadas rasuras ou situações de não
total fé que o documento deva portar. Tá? Diz aqui o artigo 427 que cessa a fé do documento público ou particular, sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. Então aqui aquele expediente onde a parte contrária contra quem foi produzido o documento, ela pode alegar, opa, esse documento é falso. Então o que ela entra? Ela cria um incidente de falsidade do documento no próprio processo. Tá? Então a falsidade deste documento, que é super importante, né, esse ponto, consiste em formar documento não verdadeiro e alterar documento verdadeiro. Então a falsidade, qualquer que seja dessas duas formas aqui, formar documento não verdadeiro ou alterar um documento verdadeiro, é caso de falsidade. Cessa a fé do documento particular quando for impugnada a sua autenticidade enquanto não se comprovar a sua veracidade. Assinado em branco for impugnado seu conteúdo por preenchimento abusivo. Aqui então, cessa a fé do documento particular. Dar-se abuso quando aquele que recebeu o documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outro e violando o pacto feito com o signatário. O que isso aqui é? Fraude. Então, na verdade, estão me dando um documento que depois ele é preenchido, ou melhor, vamos dizer, entre aspas, melhor preenchido, para que beneficie aquele para quem eu assino o documento. Né? Então, o signatário pode impugnar. Incumbe o ônus da prova, olha quem aparece aqui, né? A quem incumbe provar isso aqui? Se tratar de falsidade de documento de preenchimento abusivo, cabe à parte que arguiu a falsidade mostrar que foi abusivo, né? Se tratar de impugnação da autenticidade, a parte que produziu o documento. Então, é isso aqui, a prova documental, impugnando a autenticidade, né? Então, a parte que produziu o documento tem que provar que é verdadeiro o documento. E agora sim entramos dentro do aspecto mais prático, né, que seria a arguição da falsidade. Como é que se argui em juízo esta falsidade documental? A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Eu vejo que nós temos prazos impugnatórios para esse documento. Ou na contestação, o autor já juntou o documento falso, eu réu contesto e trago uma preliminar na contestação. Não precisa, antes do Código 73, tinha que entrar com incidente de falsidade, que era um processo à parte, né? Se fazia em autos apartados, agora não se faz o próprio processo, facilita. E se lá no meio do processo houver a juntada de um outro documento, bom, eu tenho 15 dias para manifestar sobre ele a partir da juntada desse documento ou quando o juiz me intima para falar do documento. Uma vez arguída a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz decida como questão principal nos termos do inciso 2 do artigo 19, que é a declaração de falsidade mesmo, né? E o juiz vai ter que dar, então, um ato decisório exclusivo para esta parte aqui, quanto à falsidade. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Depois de ouvida a outra parte em 15 dias, será realizado o exame pericial. Não se procederá ao exame se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Que está uma situação bem complicada, né? A parte que produz o documento falso e não, senhor, aqui ó, estou arrependido, não quero mais juntar esse documento, vou retirar dos autos. Quer dizer, e não tem nenhuma sanção, nada, a lei determina sobre isso. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. Então, vejam que essa declaração de falsidade, quando suscitada como questão principal, vai ser alcançada pela sentença e aí também vai ter proteção da coisa julgada, né? Vai constar da parte dispositiva. Então, antes precisava duas sentenças, a da falsidade e a do processo judicial. Hoje também se coloca a questão da falsidade documental na própria sentença, na mesma sentença. E aí estaria, então, resolvida esta questão. Bem, como é que se produz a prova documental? Então, pelo artigo 434, a parte tem que já, na inicial, instruir a petição inicial com os documentos que ela disponha, e o réu na contestação, a mesma coisa, provando os documentos assim juntados, né?
para que se cumpra esta determinação. Tá, mas eu não juntei o documento com a inicial. Eu posso juntar? Sim, o documento pode vir a qualquer tempo. Isso aqui não é uma questão que seria de efeito absoluto. Não, ao contrário. Essa questão é de momento a ser juntado determinado documento, então é possível fazer esta juntada posteriormente à inicial ou à contestação. Quando o documento consiste em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes. Então, tem aqui um filme sobre determinado fato, então faz uma audiência para isso. Eu tenho uma fita gravada sobre determinado fato, faço uma audiência para que as partes assim intimadas possam assistir ou ouvir, enfim. É lícito às partes em qualquer tempo juntar aos autos documentos novos. Aqui. Quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Então vejam, gente, o documento tem um livre acesso. Ele tem a sua oportunidade de juntada a qualquer tempo, inclusive e mesmo também na parte recursal, né? Quando o recurso já está em um tribunal, também é possível lá juntar os documentos. Claro que desde que justificadamente o documento venha a se traduzir como novo ou o porquê que o documento não foi juntado anteriormente, né? Se tratando de um documento velho, né? Mas novo para mim, documento que já existia lá em 1950, mas eu hoje tive acesso ao documento, eu tenho que provar isso, né? Por que eu não juntei esse documento, que é de suma importância e eu acabei não juntando. Também o parágrafo único do 435 diz: admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. A parte intimada, então a outra parte, a falar sobre o documento constante dos autos, pode impugnar a admissibilidade da prova documental, impugnar a sua autenticidade, suscitar a sua falsidade, né, com ou sem deflagração do incidente de arguição, manifestar-se sobre o seu conteúdo, também, obviamente, vai manifestar sobre o documento. Né. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados ao inicial e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Não fala na tréplica, mas de qualquer maneira há uma sequência lógica que se o autor juntar documentos novos na réplica, então a tréplica é necessária. Aqui são só repartições e são esses aqui. Bem, quanto finalmente aos documentos eletrônicos, nós temos a utilização dos documentos eletrônicos no processo convencional, dependerá da sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade na forma da lei. De novo, a ata notarial para isso é significativa, né? O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurando às partes o acesso ao seu teor. Serão admitidos, então, documentos eletrônicos produzidos e conservados com observância da legislação específica. A Lei 11.409, ela fala sobre documentação eletrônica, né? E sobre os processos, enfim, o processo eletrônico existente nas nossas atividades cotidianas, nossa atividade de praxe também. A leizinha, essa 11.409 é lá de 2006 e que vem então contemplar o processo eletrônico, dando esses dados também da eletrônica processual. No próximo encontro falaremos então dos documentos eletrônicos, já começando a finalizar a parte dos documentos, entrando, aliás, documentos eletrônicos, falando sobre a prova testemunhal, e a prova testemunhal e o seu valor como prova que tem na sua admissibilidade um valor também significativo, repito, não tão forte como os documentos, mas também é dado lá a sua carga de potencialidade, né, como prova que é. Então desejo a todos mais uma vez uma ótima semana, agora já nos direcionando ao final do semestre, e que logo, tudo passe e a gente continue com a nossa vida normal. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo carinho que eu tenho recebido, algumas mensagens de muitos alunos, né, sobre as nossas aulas, e claro que
o esforço aqui eu sei que é recíproco, eu sei que vocês se esforçam, eu sei que vocês estão aí se puxando nesse momento tão estranho da nossa vida, né? E vamos ter logo mesmo, acredito que já no próximo semestre, a gente já tem então a recuperação de uma normalidade que estamos tanto esperando, tá bem? Fiquem com Deus, muito obrigado.